quadro Política do Dia. Estou aqui ao lado do Tássio Cruz, João Magalhães. Magalhães deu um tapa no visual aí no final de semana, você está vendo aí? Deu uma geral. E o Tássio, esse final de semana, ele se conteve, ele ficou em casa mesmo. Ele segurou a galinhada, estava demais, entendeu? Vamos lá. Hã? Não, ficou em casa mesmo. Agora, a Aida Maciel, quando tiver no ponto aí, pode colocar a Aida na tela, porque precisa de uma presença feminina para brilhantar a tela do Dia TV, do Dia News. Nós vamos falar já do Pessoinha. Rapaz, o Pessoinha, hoje de manhã cedo, surpreendeu todo mundo, dizendo que pode ser que não seja candidato, porque tem muita responsabilidade, né, Tube, depois dessa reforma administrativa, está muito complicado. Aí ele disse que talvez não seja. Aí depois o doutor Pessoa diz assim, não, eu vou decidir se ele vai ser ou não vai quinta-feira, mas pode ser que ele não seja. Rapaz, é uma confusão, até para isso não há entendimento entre eles. Como é que pode uma situação como essa, né? Já me fala desse assunto, mas antes, vamos falar do senador Marcelo Castro, do MDB, que comentou a saída do presidente da Câmara Municipal de Teresina, vereador Jeová Alencar, que agora integra o grupo político do doutor Pessoa. Vamos acompanhar. Se dependesse de mim, ele nunca sairia do MDB. Julgo eu que nunca demos nenhum motivo para ele sair, mas as pessoas são livres para entrar e para sair. O partido está convocado por mim para decidir sobre a situação do Jeová. Nós vamos discutir hoje à tarde como vai ser o tratamento do MDB com relação ao Jeová. Eu tenho uma posição própria, mas acho que não devo externar ainda antes da reunião. Olha, aí já está a Aida Maciel, seja bem-vinda, Aida, um prazer ter você aqui. Vou começar aqui com o João Magalhães. Veja bem, doutor Pessoa andou dizendo aí, né, vocês lembram? O doutor Pessoa andou dizendo, estão travando o Jeová, estão segurando o Jeová, impedindo, ninguém está impedindo o vereador Jeová Alencar de sair do MDB, o senador Marcelo Castro deixou muito claro aí. Agora, tem um outro lado dessa história, que é, com a saída dele do MDB, a questão lá da vaga, do mandato, enfim, João Magalhães. O senador Marcelo Castro, que tem uma posição própria, não revelou qual, mas será que a posição dele é a mesma dos outros MDBistas, dos outros caciques do MDB, dos outros nomes que realmente batem o martelo no partido? Olha, Douglas, boa tarde para você, boa tarde a todos. Na verdade, o MDB deve se reunir, ele tem esse costume, né, de se reunir às segundas-feiras para discutir uma pauta de toda a semana, e no próximo encontro tem essa sobre o vereador Jeová Alencar. Os principais, vamos dizer, nomes do partido vêm com uma espécie de naturalidade a saída de Jeová Alencar, apesar de ele ter sido eleito numa estratégia do MDB, foi eleito pelo MDB, teve o apoio total aí de deputados do partido, mas eles entendem que é natural que cada um busque o seu caminho. O próprio deputado Temístocles já disse isso, cada um tem o direito de buscar o seu caminho. Então, figuras como o deputado João Madison, por exemplo, também já vieram a público dizer que o MDB não vai colocar nenhum problema para a saída de Jeová do partido. É bom lembrar o nosso telespectador que Jeová Alencar é vereador de Teresina pelo MDB, portanto, não tem janela partidária para que ele saia do partido, mas ele quer migrar, ele quer ir para o Republicanos, para o grupo do doutor Pessoa. O MDB, então, tem o direito de decidir se vai buscar esse mandato por infidelidade partidária ou não. O Ministério Público Eleitoral também pode ir ingressar na Justiça contra Jeová Alencar por infidelidade partidária, mas ele só pode ingressar com esse pedido também caso ele seja provocado por alguém do MDB. Então, Jeová Alencar, na verdade, está buscando uma segurança política para obter a segurança jurídica de sair do partido e não ter nenhum problema, principalmente nos próximos meses, quando ele deve se preocupar com a questão da sua campanha para deputado estadual. Tá, o que você tem apurado lá pelo MDB, pelos corredores da Assembleia, em relação a esse assunto, apesar, como disse o senador Marcelo, de ser consenso no MDB de que o partido não queria a saída de Jeová Alencar,
me parece também que caminha, se não para um consenso, mas pelo menos para que a maioria pense da mesma forma, no sentido de deixar o caminho livre para que o presidente da Câmara vá para os republicanos. É isso mesmo, Douglas. Boa tarde a você, Boa tarde. Edna, João, um amigo de casa. O Marcelo falava no início da entrevista, né, que ele tem um posicionamento, mas ele não gostaria de externar por ser o presidente. Pelo que eu apurei nos bastidores, o posicionamento dele é esse, de liberar o presidente da Câmara. Precisamos lembrar que é o vereador mais votado da capital, quase o dobro do segundo lugar na eleição do ano passado, e decidiu que vai seguir o seu caminho ao lado do Dr. Pessoa no Republicanos, e o MDB não vai criar empecilho, né, para a candidatura de Jeová. Um ponto interessante a se destacar, Douglas, é que o MDB, querendo ou não, perde sim a sua chapa proporcional, uma candidatura expressiva, perde aí os seus 25, 30 mil votos que se projeta para o que Jeová faça. Então, o diretório estadual vai se reunir hoje às 4 horas, daqui a pouquinho, e deve decidir pela liberação de Jeová. O Republicanos prepara esse grande ato, né, de filiação e de fechamento da sua chapa proporcional. A gente lembrava da filiação simbólica, né, do prefeito, primeira vez que eu vi na minha vida alguém se filiando simbolicamente a outro partido, e essa filiação simbólica deve ser efetivada nesse grande ato que o Republicanos deve ter até o final da janela partidária para fortalecer a sua estratégia. Como eu já disse, para a Federal, uma estratégia não muito boa, uma estratégia que se enfraqueceu, principalmente com a ida, nós vamos falar aqui, mais de Paz Landim para o União Brasil, poderia ser um dos candidatos a deputado federal, mas a estratégia estadual, sim, essa é competitiva, e o Jeová vai brigar aí, junto com o Gessivaldo e outros candidatos no Republicanos, por uma cadeira na Assembleia Legislativa do Piauí. Como disse o Tássio, o MDB pede não só o vereador, mas pede o presidente da Câmara Municipal, pede um parlamentar. Foi mais de 10 mil, Tássio? Foi quase 11 mil. Quase 11 mil votos, Edna. Uma bagagem política, de experiência, né, e um patrimônio eleitoral considerável, né? E um articulador, se mostrou um articulador, né? Tanto que está sendo aí cobiçado pelo outro partido, recebeu o convite, tem todo esse trâmite, tudo que nós estamos vendo dele junto ao doutor Pessoa, enfim, perde sim. Agora, desde o início, a gente acompanhou e viu aqui, até no início um pouco irritado, mas dando uma declaração à sua moda, né, do seu jeito, o deputado Temístocles sempre disse que cada um segue o seu caminho, como a gente acabou de reforçar, de pontuar aqui. Então, ele está seguindo o caminho dele, o que é melhor para ele, conversou, falou primeiro com os líderes do partido, tem essa questão jurídica, né? Mas a questão política fica. E como você disse, são os votos, são muitos votos, né, Douglas? Então, perde sim. O MDB, creio que perde sim nesse volume e também de um articulador e de futuro promissor. A gente vai ver aí agora a caminhada dele e vai ter certamente essa resposta. Mas é a política, agora estamos vendo muito isso acontecer, né? A saída tanto de grandes líderes já antigos, como também das novas lideranças, né? Novos articuladores, novos nomes, mesmo já tendo uma história, mas com um posicionamento novo, saindo para outro partido e levando os votos. Não pode até não ser 100%, mas que ele vai levar bastante votos. 11.062, Douglas. O presidente da Câmara tem uma característica, o Tássio cobre muito a Câmara, sabe disso. Para onde vai, carrega os votos. Né? Exatamente, ele tem um alto índice de fidelidade. Então, pronto. Então, aí ainda a situação ainda fica pior ainda, vamos dizer assim, né? A situação se agrava mais ainda, porque aí a perda é uma perda maior ainda do que a gente analisa. Douglas, 11.062 votos Jeová teve na eleição. E eu conversava, para fechar essa questão de Jeová, com o MDBista agora há pouco, um raiz, e ele me dizia que o maior pesar que o MDB tem é porque o partido tinha um projeto para o Jeová em Teresina. Uma liderança muito ligada à capital, surgiu, né, de bairros simples aqui de Teresina, e o MDB tinha um projeto para o Jeová que ia além dessa desastrosa gestão do Dr. Pessoa.
mas ele preferiu abrir mão desse projeto. Então, um dos maiores senãos, vamos dizer assim, do MDB nessa saída é justamente essa, é jogar fora esse projeto que o partido tinha para, quem sabe, o Jeová pudesse disputar a prefeitura de Teresina pelo MDB. Mas tem aquela música, né, que diz que tu vai, mas volta, não tem? É. Né? Então pode ser que o presidente volte depois aí. Mas quebra a confiança, né, Douglas? Não. Mas quebra a confiança. O vai e volta sempre. Mas é a conjuntura, né? A conjuntura política. Uma coisa é certa, deve ter sido mais vantagem para ele, né? Um projeto pessoal, né? Acho que o doutor Pessoa deve levantar a mão para o céu e agradecer essa fidelidade do Jeová, do presidente Jeová Alencar, porque esse grupo político do presidente, aliás, do prefeito Teresina, sem, por exemplo, Renato Begé, vereador, sem o presidente Jeová Alencar, aí eu vou dizer, era voo de galinha, né? viu? Se a coisa já está difícil. Imagine, né? Olha, o governador Wellington Dias vai deixar o governo do estado no final deste mês. Ele deixa o executivo estadual para disputar uma vaga no Senado Federal. E ele falou sobre a expectativa dele para este mandato, para completar o mandato. Quem vai completar o mandato é a vice-governadora Regina Souza, e ele falou sobre o assunto. A única mudança que vai ter é a minha saída, mas o governo prossegue com todas as ações, programas, ou seja, a orientação é não ter descontinuidade. A vice-governadora, a professora Regina, ela já é parte da coordenação das ações do Estado, acompanha todas as áreas e com certeza vai prosseguir trabalhando muito. Ela tem muita sensibilidade social, ela tem aqui toda uma vontade também de contribuir nessa área do desenvolvimento econômico e vai prosseguir trabalhando. É essa a orientação. Bom, o governador não vai mudar nada, né? Assim, vai mudar nada que eu digo no sentido da condução, né? Do projeto em si, né? Claro que a vice-governadora Regina Souza já deixou claro que tem algumas ideias que ela pretende implementar nesse restante de mandato. São 9 meses, né? Sim, isso. 9 meses, quase um ano de mandato. Dá para assinar alguma coisa, né? Muita. Então, ela disse que tem alguns projetos, tem algumas ideias e vai colocar claro, mas isso dentro do projeto do PT, do governador Wellington Dias. O Tasso falou sobre a filiação simbólica, essa expressão, Tasso, é difícil de entender, de assimilar, João, é difícil. O que será, né? Bom, mas quem se filiou mesmo foi o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes. Vamos acompanhar as imagens aí. Ele se filiou à União Brasil, em solenidade que aconteceu em Brasília. Durante a solenidade, ele também assumiu a presidência estadual do partido. E aí você já vê ao fundo o número 44, que é o número do União Brasil. E eu começo com o João Magalhães perguntando o seguinte. A gente fez uma discussão aqui, inclusive trazendo o vereador Edson Mello, que é uma pessoa próxima ao ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, pré-candidato ao governo do estado pela oposição, e estava querendo definição no início, pode deixar as imagens no ar, sobre a segurança que o ex-prefeito teria de ser candidato ao governo do estado pela oposição. Ele, claro, durante o processo conversou com os líderes, também tinha aquela confusão entre Rony Lustosa e o vereador Luiz André. Claro que quando se fala em Rony Lustosa, lê-se Heráclito Fortes, entendeu? E aí também, aí me parece, João, que foi juntar, como se diz no interior, a fome com a vontade de comer. Quer dizer, um nome forte, um pré-candidato a governador, ex-prefeito de Teresina, e aí nem Rony, nem Luiz, e sim Silvio. É uma estratégia que, com certeza, a oposição marcou pontos positivos. A gente já citou aqui que o União Brasil é um partido grande, que tem uma bancada grande, tem muito recurso partidário, muito recurso do fundo eleitoral para tocar suas campanhas por todo o país. Tempo e é de TV, claro, né? tem tempo de TV que pode fazer uma diferença muito grande no decorrer da campanha eleitoral. E é claro que um partido sempre prioriza, além da eleição de deputados federais, eleição de governadores. Afinal de contas, é um orçamento, é uma possibilidade de um partido aplicar ali seu modelo de gestão no estado, quando tem uma candidatura competitiva, como é a de Silvio Mendes aqui no Piauí. É uma articulação também
também que envolveu o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, porque a gente sabe que Silvio Mendes poderia permanecer no PSDB, poderia ir para o Progressistas ou de repente para algum outro partido menor, mas a aquisição, vamos dizer assim, do União Brasil para que a oposição lance seu candidato no Piauí, ela tem realmente muito mais um impacto positivo do que negativo e contou com essa articulação de Ciro Nogueira. Agora, de fato, é imaginar que o nosso calendário, eu sempre tenho dito isso, a gente tem várias etapas desse calendário eleitoral. A próxima etapa, que é essa que a gente está vivenciando agora, encerra no final da janela partidária, no dia 2 de abril. Até lá, a gente vai ter ainda uma dança das cadeiras, né? Inclusive, a gente observa nas imagens Paes Landim, que também chega no União Brasil, fortalecendo. Ali, se eu tiver com a visão ainda razoavelmente tem funcionando... Luciano Bivar. Luciano Bivar, né, que é o manda-chuva, que é o isso. presidente. E Kleber Montezuma ali? Isso. Também assinou né? a ficha Tá de bem filiação, grisalho, mas demonstrando Ele aí... tá doidinho para arrumar uma vaga para se candidatar ao Senado. Exatamente, se alinhando aí ao projeto de Silvio Mendes. Então, eu diria que nessa questão desse período de filiações de janela partidária, a chegada de Silvio Mendes à União Brasil é o ponto mais importante para a oposição, porque a partir de agora a oposição já tem pré-candidato definido, já tem a chapa majoritária definida e a questão dos partidos também está sendo aí concluída, só faltando no dia 1º de abril a chegada de alguns deputados ao Progressistas, mas o time da oposição já está aí praticamente pronto para entrar em campo a partir do final da janela partidária, quando a gente tem, de fato, uma pré-campanha eleitoral muito mais robusta. Tasso, esse é um passo, né? Agora o próximo passo é saber como vão ficar as chapas proporcionais. Você tem já alguma apuração em relação às chapas proporcionais? Porque a gente tem um vereador Luiz André, que vai ser candidato, tem outros nomes aí também que já se apresentaram, mas, como disse o João, União Brasil é gigante, né? É gigante. Um fato curioso, Douglas, eu vendo aqui pelo monitor e o amigo de casa esse amarelo com o azul, e o 44 está bem pertinho do PSDB, que é 45, né? Só faltou um tucano ali em cima do 4. E as cores também são cores que estão no Só PSDB faltou um também, tucano né? ali em cima do 4, porque na mesa tem 2, né? Esse tucano, Silvio e Montezuma. Um fato interessante, a semelhança do União Brasil com o PSDB, até o número é quase igual. Só que o bastidor interessante, a informação que a gente tem é que, pelo acordo, Kleber Montezuma abre mão da candidatura ao Senado e deve se candidatar a deputado federal. Nessa chapa que terá Luiz André, Paes Landim, também Montezuma e outros candidatos que podem chegar. Já começa a tomar corpo. Toma corpo, traz competitividade à chapa e começa também a praticamente ficar definida essa coligação, que terá Progressistas, União Brasil e até o momento Rede Sustentabilidade. O Silvio me dizia no final de semana que ele teve uma boa conversa com líderes da rede, inclusive com a Marina Silva, e caminha para a rede também fazer parte dessa coligação aqui no Piauí, ou seja, já começa a tomar corpo. Nesse caso, tá, só para informar o nosso telespectador, havia lá atrás a possibilidade da rede participar da federação com o PT, está descartada essa possibilidade, Isso, está né? descartada. Randolfo Rodrigues, senador do Amapá, descartou. Então, o importante, as novidades são essas, né? Silvio e candidato ao governo, devemos ter Iracema vice pelo Progressistas e Joel para o Senado. Abre, né, caminho para o Joel ao Senado. Essa informação de Montezuma, ainda extraoficial, informação de bastidor, mas deve ser confirmado nos próximos dias. Ganha corpo, ganha musculatura e ganha cara, né? Uma chapa de oposição que agora tem a sua digital ali, já tem algo sobre o definido. estadual, tem o João e Edna e Tassi, vocês têm informações? Não. Que aí alguns nomes para federal já foram citados, mas para estadual. Não, até o momento não tem também a indicação de nomes que devem fortalecer a chapa do União Brasil para a Assembleia Legislativa. Olha, é uma boa, viu? União Brasil, né? União Brasil é bom, hein? Agora é interessante a chegada de Paes Landim no partido e de Kleber Montezuma, agora com a informação do Tasso, de que também vai concorrer à Câmara Federal, porque até então a gente tinha o Progressistas, o Partido dos Trabalhadores, com ou sem federação, e o PSD, né, com chapa de deputado federal. Correndo por fora, vamos dizer assim, a gente tinha o Solidariedade, deputado Evaldo Gomes, na sua articulação, que sempre dá certo para eleger um deputado federal. A gente tinha o Republicanos,
tentando aí a todo custo, com o doutor Pessoa na articulação, se arrastando para tentar formular uma chapa, mas ninguém pode negar que a chegada de doutora Marina Santos ao partido vai fazer com que a sigla realmente busque uma cadeira, e União Brasil, com esses dois nomes, com certeza consolida também. Eu acho que é mais um partido que vai ficar ali naquela luta, não sei se para conquistar diretamente uma cadeira ou de repente no cálculo das sobras eleitorais, porque de fato é um partido que começa a ter uma chapa que demonstra um certo grau de competitividade. A outra questão é que com a saída de Kleber Montezuma da disputa e por uma campanha majoritária, eu diria que isso de fato ajuda o partido, mas prejudica qualquer projeto político que ele tenha do ponto de vista majoritário. Porque lá em 2020 ele teve uma votação expressiva em Teresina, mais de 130 mil votos. Quando você agora em 2022 aceita ir para uma candidatura proporcional como a de deputado federal, você com certeza tem uma queda drástica de votos, né, do ponto de vista de votos absolutos. Então, de certa forma, meio que engessa, eu diria que enquadra a campanha, a qualquer possibilidade de Montezuma ter lá na frente uma nova candidatura majoritária. Eu vou começar esse assunto com a Edna, porque hoje pela manhã, Edna, o filho do prefeito, João Pessoa Duarte, o Pessoinha, sim, que é o presidente da ETURB, da Super ETURB, que seria candidato a deputado federal, já começa a dizer, olha, não sei se eu vou ser candidato, porque com essa reforma administrativa que foi feita, a ETURB ganhou muitas responsabilidades, então eu não sei se vai dar, o doutor Pessoa disse também não sabe, a resposta é só quinta-feira. Aí eu pergunto a você, como é que você analisa aí, porque eu estou achando meio estranho essa história, né? Não ser candidato, porque tem muita atribuição na ETURB. Para ser candidato tem que se desincompatibilizar a decisão, né? Quer dizer, como a Jéssica Fonseca, por exemplo, vai ter que deixar o cargo dela na prefeitura para se candidatar. Claro. Não é? Porque diz que a prioridade é a gestão municipal. Aí eu vou colocar a seguinte situação, Edna. Se a prioridade é a gestão municipal, porque esse malabarismo todo para trazer o republicano e ele ser o presidente do partido? E olha, veja bem, o que mais é curioso nessa questão do doutor Pessoa e do Pessoinha, de toda essa situação que a gente vem acompanhando e divulgando aqui no quadro, é que nem eles dois se entendem mesmo, né? Nem eles dois. A gente estava conversando nos bastidores, eu e o Tássio, poxa, o doutor Pessoa diz, vamos dizer assim, o que o próprio filho coloca. A questão virou uma questão, sem querer brincar com as palavras, pessoal mesmo, né? Porque como é que pode? Como é que ele agora já não vai mais ser candidato? Como você diz, ele tem uma gestão e a prioridade, tinha o que a gente chama aí, né, de supersecretaria, deram plenos poderes a ele para a supersecretaria. Nós vamos cair no que a gente falou desde o início, a falta de planejamento, de organização, de entendimento político, de apoio, e o que a gente está vendo aí é uma impopularidade tão grande do prefeito, que nem mesmo o Pessoinha, né? Nem mesmo, eu acho que até mesmo o filho dele já junto com, é claro, com as bases deles, junto com os próprios apoiadores deles, estão vendo que é uma campanha que não vai para frente, né? Que ele não vai conseguir atingir êxito. Então, eu acho que tanto politicamente como na questão, Douglas, da gestão, não está contente, não vai dar o resultado suficiente. Eleição é voto, eleição é trabalho, é nome. Então, se você assume uma secretaria, você já tem que demonstrar o seu trabalho. E se você vai se candidatar, se você quer uma carreira política, você tem que fazer um bom trabalho, seja na gestão, seja nas questões políticas, né? Então, eu acho que é bem por aí. Eu acho que eles estão analisando, e embora o doutor Pessoa diga que ainda não é prego batido, ponta virada, há sim essa grande chance dele desistir dessa candidatura. Vou colocar aqui para o Tássio e para o João a mesma pergunta, a mesma situação. É falta de voto? Quer dizer, analisou-se a situação, o cenário, pesquisas e viu que ficaria difícil, porque uma derrota do filho do prefeito da capital para uma vaga na Câmara Federal seria realmente, digamos, o último prego do caixão, né? Então, usando aqui um termo popular. Diante disso, usa-se a desculpa
dá prioridade à questão administrativa. Então, por que ele foi ser presidente do partido? Ter essas atribuições, não é? Ou já se fez a reforma administrativa, colocando essas responsabilidades a mais, né, Turbi, para que essa desculpa fosse usada na desistência. Começando com o Tássio Cruz. Eu acho que é falta de voto, viu, Douglas? Lembrando e aí tudo é armado, né, Tássio? Para usar uma... Lembrando que o filho do prefeito nunca foi testado na urna, nunca foi eleito para nenhum cargo. E hoje, Douglas, se nós analisarmos, eu conversava com uma fonte palaciana e ela me dizia justamente isso. A prefeitura tem pesquisas sobre os níveis de popularidade e as áreas em que o prefeito, doutor Pessoa, sofre mais com rejeição. E as duas principais áreas em que o prefeito mais sofre é justamente o transporte público, né, que cabe diretamente ao filho do prefeito com a ETURB, e também o asfaltamento, que também cabe à ETURB. Duas das principais críticas que o cidadão de Teresina tem hoje são essas duas, asfalto e transporte. As duas são geridas pelo filho do prefeito. Ou seja, como que você vai dissociar essa rejeição enorme que se tem a essas duas áreas em Teresina do próprio filho do prefeito? E ele teria, como você disse, que sair até o final da próxima semana. Então se fez toda uma engenharia, né, para dar a ele essa supersecretaria. Praticamente se acabou com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que essas atribuições estavam no desenvolvimento urbano, e agora ele teria que sair. Então, para mim, mostra a fraqueza, né, a falta de articulação da prefeitura, e mostra também essa situação grave que se criou de impopularidade e rejeição com o próprio filho do prefeito, que está associado diretamente. Então, ele já fala em desistência, o prefeito ainda tenta buscar ali uma alternativa, né? Uma informação de bastidor curiosa que aconteceu hoje. Ainda hoje, o prefeito de Teresina chegou a comentar com o governador Wellington Dias sobre terceira via. Pasmem, né? Até hoje o prefeito ainda conversando com o governador. Para deputado federal, o que ele ainda quer falar de terceira via? E ainda o governador, que já tem Rafael Fonteles, pré-candidatíssimo ao governo do estado, doutor Pessoa. Tá? Você querendo que o Rafael Fonteles seja a terceira via? Só se for. Porque... E o doutor Pessoa conversando hoje, em pleno dia 21, né? 21 de março. Não, e a cidade parada, né? A cidade parada. Greve, e ele, durante a solenidade... É o que eu disse hoje cedo, né? 2022, João Magalhães, não é ano de vias públicas, e sim vias eleitorais, né? Com certeza. Agora, eu diria que nessa questão do Pessoinha houve um erro estratégico inicial, que foi o fato dele tentar viabilizar uma candidatura à Câmara Federal e não à Assembleia Legislativa. É bom lembrar que o doutor Pessoa foi deputado estadual. Então, historicamente, ele tinha uma votação para deputado estadual. Deputado estadual. Que não é difícil transferir, principalmente estando ali na principal cadeira do Palácio da cidade. Agora, essa falta de articulação dele prejudicou, inclusive, a pré-campanha de Pessoinha, porque aí, ao invés dele tentar eleger o filho para a Assembleia Legislativa, ele pensou logo numa Câmara Federal. É bom lembrar aqui que o saudoso prefeito Firmino Filho, sendo prefeito de Teresina por várias vezes, nunca conseguiu eleger um deputado federal utilizando a máquina, utilizando a questão política, né, o comando político-administrativo da prefeitura de Teresina, porque um deputado federal, a gente está falando aí de 80, 90 mil votos, o que de fato é muito voto, demanda uma capacidade política, uma articulação política muito grande, e o doutor Pessoa nunca demonstrou ter essa capacidade de articulação política. Então eu diria que o primeiro erro foi tentar emplacar o Pessoinha como pré-candidato a deputado federal e não a deputado estadual. Mas isso ocorreu muito também porque o doutor Pessoa precisa, por exemplo, de Jeová Alencar, que mira essa cadeira de deputado estadual, conta com o apoio da Prefeitura de Teresina, comanda pastas importantes, pastas estratégicas. Então eu diria que esse erro inicial de colocar Pessoinha para disputar uma vaga na Câmara Federal e não na Assembleia foi o erro inicial, foi o que fez toda a estratégia desandar. E agora ele se vê diante do cenário atual que a gente tem vivenciado na cidade, sendo obrigado a desistir, porque senão vai passar vexame nas urnas. Se um deputado federal, para se eleger, precisa de 80, 90 mil votos, um candidato, filho do prefeito, que vai buscar uma vaga, se candidata e tira menos do que 30 mil votos, com certeza pode ser considerado um vexame grande. E hoje, doutor Pessoa não tem a articulação e nem o apoio político que garanta que um candidato seu tenha pelo menos 25 ou 30 mil votos para a Câmara Federal. Então, poderia, inclusive, em caso
dele sendo lançado para a Câmara Federal e tendo um vexame nas urnas, isso ia enfraquecer ainda mais a gestão de Dr. Pessoa, que a gente já sabe já está muito enfraquecida. Agora, se ele tivesse feito um outro trabalho, né, rapidamente, Não, se mas ele o tivesse problema- feito um outro trabalho, o problema- talvez esse erro não tivesse tanto esse reflexo que tem agora. O Nosso tempo vexame está não seria estourado. Nosso tempo está tamanho. estourado. Agora é o seguinte, ele segura o presidente Jeová, viu? Porque se o presidente Jeová sair, meu amigo, é igual aquela bomba que caiu no shopping ali, sem querer fazer. Né? Quer dizer, o efeito é aquele, é devastador. Porque é o único que ainda tem, né, estrutura. Vamos ver a charge do JA desta... Tem a charge aí? Olha aí. Vixe. Debaixo. Se afundou. Não, a proposta lá que, né? O sintético foi lá e a proposta que o vice-prefeito disse é tirar os cobradores dos ônibus, né? Não existe. Então é uma situação realmente complicada. Meu Deus do céu. A gente continua acompanhando toda a repercussão da greve dos ônibus, dos motoristas e cobradores de Teresina durante todo o dia de hoje. Se acompanha no Sistema Dia de Comunicação. E amanhã a gente está de volta às 1h15 da tarde com o Dia News pela O Dia TV. Nós somos o Sistema O Dia de Comunicação. Boa tarde, até amanhã.